Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com o Brasil e o mundo pelo Facebook e YouTube. E hoje eu recebo aqui o nosso convidado de honra, Moisés Alexandre Gomes, que é pastor, professor, graduado em licenciatura plena de História, com pós-graduação em docência universitária, tem bacharelado e doutorado em teologia, é escritor e está aqui conosco para falar de um tema muito provocativo, hein? Quando Samambaia pegou fogo. Meu querido amigo, o pastor Moisés Alexandre Gomes, a paz do Senhor, obrigado pelo aceite do convite e seja bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana. A paz do Senhor, pastor. Para mim é um privilégio estar aqui na sua live e poder compartilhar um pouco do conhecimento da história da obra de Deus. Pastor Moisés, o senhor fala de qual cidade e de qual estado do Brasil? Eu estou na cidade de Iporá, não é Iporã, que é no Paraná, é Iporá, estado de Goiás. Para a gente ter um pouquinho da noção geográfica, está mais ou menos distante da capital Goiânia, a muitos quilômetros, pastor Moisés? 216 a oeste, na GO 060, que liga Goiânia a Aragarças, ou a Piranhas, e depois a... Muito bom. Olha só, queridos internautas, você que já conhece o documentário da Memória Assembleiana, eu sou o pastor Éder William, que estou aqui sempre com vocês, recebendo as personalidades de destaque. Pastor Moisés Alexandre Gomes é uma referência no professorado, na docência, na teologia, no pastorado, e agora como escritor também, lançou esta obra com o título Quando Samambaia Pegou Fogo. Ele vai explicar para a gente. Eu quero que você participe. Deixe aqui o like, o joinha, comente, deixe suas perguntas. E você que não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos do nosso canal, porque este canal é feito para edificação de todos aqueles que querem conhecer mais a história, o documentário e também o movimento pentecostal evangélico no Brasil e no mundo. Pastor Moisés, eu queria que o senhor explicasse para a gente que título é esse, porque Samambaia... explica para a gente o que é Samambaia. O senhor não está falando de uma planta, né? E esse fogo, eu acho que não é um fogo literal, deve ser algum termo metafórico, enfim. E explica o título do livro, porque o título foi muito bem construído. Quero parabenizar pela sabedoria na construção do título, mas o título também tem aí em seguida um subtítulo. Fale para a gente um pouquinho do título e do subtítulo, pastor. Muito bem. A palavra samambaia, como dizer, é uma planta, né? Tem a ver com o local onde surgiu o avivamento. Como nós temos o título aqui, Quando Samambaia Pegou Fogo, a história do poderoso avivamento pentecostal que deu origem à Assembleia de Deus em Goiás e se expandiu para Minas Gerais e outras regiões do Brasil. Ocorreu no oeste goiano. Ao ocorrer na Revolução de 30, a situação geopolítica do Brasil, e particularmente aqui em Goiás, então, ao cair o domínio das oligarquias, dos coronéis, que dominavam grandes áreas de terra e não deixavam as pessoas pobres trabalhar, então, com a queda da oligarquia na Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, né? E aqui em Goiás, pelo doutor Pedro Ludovico Teixeira, que foi, então, interventor, esses grandes latifúndios se tornaram acessíveis às pessoas mais pobres. E houve uma grande migração de mineiros, paulistas, gente de várias partes do Brasil,
E da região de Minas Gerais, Arapuá, veio uma grande quantidade de famílias de presbiterianos que compraram terras no atual município de Aurilândia, que na época chamava Santa Luzia, e na região do Ribeirão Samambaia. E ali, aquela comunidade de presbiterianos construíram a primeira congregação, um rancho de palha, e ali louvavam e adoravam o Senhor, né? Acontece que, por ocasião de julho de 1943, aliás, um parente da família chegou ali, veio de Anápolis, que o movimento pentecostal já tinha chegado a Goiânia, em Anápolis e na capital, com a construção ali da capital, né? E então esse irmão chamado Francisco Martins, popularmente vulgo Chico Martins, contou a história que estava acontecendo lá na região de Anápolis, de um movimento de gente recebendo batismos do Espírito Santo. Eram os Pentecostes, como chamava na época. E então havia ali um irmão chamado Abraão Gonçalves de Melo, que era presbítero, e ficou muito interessado, e voltou com ele lá a Anápolis para conhecer o movimento. E, resumindo, quando ele chegou lá, ele viu, e depois voltou para Goiânia, já na companhia de um recém-convertido, que se tornou futuramente pastor, Divino Gonçalves dos Santos, pioneiro da Assembleia de Deus em Goiás. E, então, chegando a Goiânia, o pastor em Goiânia chamou o irmão Abraão com o irmão Divino para chegar até a cidade de Nazário para realizar um batismo de pessoas ali pentecostais da Assembleia de Deus. E o irmão Abraão, que era presbiteriano, batizado com um batismo de aspersão, pediu para ser batizado também naquele batismo. E ele dormiu e teve uma visão em sonho de uma revoada de pombos voando sobre a Nazário, e depois se encaminhou e chegou até a fazenda Samambaia, voou por cima da congregação e sentou. Queridos internautas, parece que estamos tendo aí um probleminha de conexão com a internet do nosso convidado. Pastor Moisés, parece que estamos com um probleminha aqui de conexão. Está me ouvindo aí, Pastor Moisés? Ouvindo. O problema? Parece que congelou um pouquinho a imagem, mas o senhor pode dar continuidade na sua linha de raciocínio, por gentileza. Como eu estava dizendo, então, ao contar o sonho para o pastor, ele disse para o companheiro divino: você não vai voltar para Goiânia, vai com o irmão Abraão, Deus vai derramar um grande avivamento lá naquela congregação. E isso aconteceu. Eles chegaram e no primeiro culto à noite, ali, então, o irmão divino, que na época era um auxiliar, né? Então, contou, falou sobre o movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, a promessa lá de Atos dos Apóstolos, e aquela comunidade de presbiterianos, naquela noite, mais de 30 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com a manifestação do dom de línguas, inclusive criança. E ali, então, por aí vem a expressão, né, metafórica, quando Samambaia pegou fogo, a congregação presbiteriana de Samambaia. Queridos internautas, que introdução maravilhosa. O nosso convidado tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, e o nosso professor, pastor, escritor, teólogo, Moisés Alexandre Gomes, está nos presenteando aqui com a temática Quando Samambaia Pegou Fogo. Já explicou de forma até introdutória o município de Aurilândia, a Fazenda Samambaia e o movimento pentecostal. Querido pastor Moisés, mostra para a gente, por gentileza, o livro. Parece que o livro tem um subtítulo. Descreve para a gente aí esse subtítulo. Aqui está o livro, né? Então, eu já havia citado. Então, Quando Samambaia Pegou Fogo. A história do poderoso avivamento pentecostal que deu origem à Assembleia de Deus em Goiás
e se expandiu para Minas Gerais e outras regiões do Brasil. É claro que em Goiás já tinha acontecido, já tinha chegado a mensagem pentecostal, né? Só que aqui fala de Minas Gerais porque logo que eles foram batizados com o Espírito Santo, aconteceu que 30 dias depois vieram para a região aqui de Iporá, que no tempo era distrito de Iporá, para outra fazenda com famílias que eram presbiterianas ali, né, para encontrar com elas, e pregaram a mensagem pentecostal, e mais uma vez Deus derramou o batismo com o Espírito Santo naquela comunidade, na fazenda Buriti. E ali então surgiu a primeira igreja aqui da região de Iporá, que depois veio para a cidade em 1943 e oficializada em 44. Né? Agora, pastor Moisés, o senhor é um intelectual, é doutor em teologia, tem um vasto conhecimento, é professor universitário. Como é que são duas perguntas em uma. Como é que se deu a sua motivação para escrever o livro? Qual foi a motivação sua? E segundo, como é que foi a sua construção na coleta de dados? Quais foram as fontes primárias, as fontes secundárias? O senhor fez pesquisa de campo? O senhor fez entrevista? O senhor coletou documentos oficiais? Como é que se deu o processo de criação intelectual para que essa consulta, essa pesquisa, se tornasse o livro que o senhor nos apresenta ao público nesta oportunidade? Complementando a parte ali que expandiu para Minas Gerais, depois eu entrarei na resposta aí, aconteceu que o irmão Abraão, mais o irmão Nicanor, lá da congregação de agora pentecostal de Samambaia, foram para Arapuá, Minas Gerais, evangelizar. E ali entregaram a mensagem e mais uma vez surgiu uma grande comunidade, congregação da Assembleia de Deus entre presbiterianos, que eles entregaram para o pastor Paulo Leivas Macalão, que era o presidente da Assembleia de Deus em Madureira. Muito bem, voltando à questão aí. Eu, terminando meus cursos de seminário, ali em 77, eu fiz o estágio aqui. Em 79, eu voltei para o seminário, me casei e continuei professor há alguns tempos ali, e voltei. Então, já no ano de 77, quando eu estava fazendo estágio, eu comecei a ter contato com essa história, porque eu fui criado na igreja evangélica, cristã evangélica, nasci num lar cristão, da igreja cristã evangélica, meus pais, e ali eu fui instruído na palavra de Deus. Desde criança eu tive interesse pelas coisas de Deus, nunca meus pais me obrigaram a ir para a igreja, e então assisti a escola dominical, e aconteceu que aos 21 anos eu tive contato com a mensagem do batismo do Espírito Santo, que lá ensinava que não era para nossos dias, mas lendo uma obra do pastor Ted Hegre, que era anglicano, e teve uma experiência com o batismo do Espírito Santo, era tradicional, e ele então me convenceu que era para nossos dias. O que aconteceu? Eu comecei a buscar esse batismo do Espírito Santo secretamente, e recebi em casa um dia no meu quarto, e sem contar para a minha igreja, meu pastor. Só que quando eles ficaram sabendo, um dia o pastor, presidente do seminário, que era da minha denominação, fez uma crítica dura numa escola dominical, falando que lá em Goiânia tinha um morro careca de tanto povo ir lá para cima buscar o batismo com o Espírito Santo. Naquele tempo, isso foi na década de 72. E eu, então, fiquei muito triste e saí ali daquela escola dominical sem direção e passei na porta da Assembleia de Deus. E quando eu passei na porta, lá tinha um presbítero que foi o primeiro Pentecoste que converteu na Assembleia de Deus em Iporá, em Itajubá Antigo. Estava lá explicando a escola dominical e o povo dizendo glória a Deus, aleluia, né? Então, eu pensei, mas esse lugar aqui está muito, é desse jeito que eu quero. Entrei na Assembleia de Deus em 72 e estou até hoje, né? Então, aí eu passei, depois que formei, eu pastoreei a primeira igreja aqui no setor bairro Mato Grosso, a partir de final de 79 até 85. E passei a ter contato com essa Assembleia de Deus, com a história. Porque toda a vida eu gostei de história, nem era formado em história ainda. E fui pesquisando com os pioneiros de Samambaia. Eu tive entrevista pessoais com todos eles, né? E depois fui juntando documento, o livro do pastor Divino Gonçalves dos Santos, que foi pioneiro,
Eu e Você, da história dele e da esposa, a obra do pastor Antônio Inácio, né, do pastor Amador Carlos, publicada, e mais documentos. Foram cerca de 25 anos de pesquisa e conseguimos resumir nesse conto histórico, nesse resumo histórico, quando Samambaia pegou fogo, né? Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Moisés Alexandre Gomes nesta live maravilhosa com a temática Quando Samambaia Pegou Fogo, que é o título da obra do nosso autor, que recebemos com muita honra aqui no documentário da Memória Assembleiana. Participe conosco, deixando o seu like, o seu joinha, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos, nos seus grupos de Instagram, WhatsApp, as listas aí, Telegram. Mande essa live para todos aí que precisam conhecer o movimento pentecostal no nosso querido e abençoado estado de Goiás, em nossa região aí centro-oeste do Brasil. Pastor Moisés tem feito um grande trabalho, uma grande investigação histórica, e por essa razão ele nos brinda com essa entrevista. Pastor Moisés, o senhor havia comentado no início sobre pastores presbiterianos, mas o título fala de uma samambaia que pegou fogo, né? Que é o movimento do Espírito Santo. Eu queria te perguntar se o senhor detectou nas suas pesquisas se houve alguma tentativa no início dos pastores presbiterianos de incutir a doutrina cessacionista que nega o batismo no Espírito Santo como evidência de falar em línguas, e até mesmo a questão do calvinismo, né, que é uma questão muito importante para o movimento presbiteriano. O senhor, nas pesquisas, chegou a detectar se houve alguma tentativa de formatar esses pressupostos presbiterianos no movimento do Espírito de Deus aí em Samambaia, que pegou fogo, pastor, em Aurilândia? O senhor está falando no sentido de oposição? Não, no sentido mesmo doutrinário, de ensinamento, e também, se o senhor quiser trazer a questão da oposição, fique à vontade. O senhor detectou alguma tensão, algum desconforto, algum problema nesse sentido, ou foi tudo na santa paz? No período inicial do avivamento, não houve essa reação, porque não havia liderança presbiteriana forte, pastores aqui, a não ser em Goiânia. De um modo geral, então, sempre houve uma certa resistência, porque eles ensinavam e ensinam que a experiência do batismo do Espírito Santo, com os dons espirituais, como foi também, eu fui ensinado na Igreja Cristã Evangélica, que isso era uma experiência, uma realidade para o tempo dos apóstolos, né? Mas não houve nenhuma assim, oposição. Houve depois, quando a Assembleia de Deus cresceu, porque depois a congregação de Samambaia a sede foi transferida para Iporá em 1953, virou campo. E aqui, então, se expandiu uma obra missionária extraordinária que foi para o Mato Grosso. E em Iporá, o distrito foi fundado em 1938, Itajubá. Em 1948 veio a emancipação, se tornou cidade. Então, a primeira igreja fundada cristã evangélica era a Igreja Cristã Evangélica, que era fundada pela esposa do então líder político, Dona Olga de Souza Amorim, esposa do Israel Amorim. Então, havia uma certa oposição. E depois vieram os presbiterianos, e realmente eu fui criado num tempo de criança, aqui lembro de uma grande oposição e crítica contra os pentecostes, era tratado com desprezo, com termos pejorativos, né? Então, houve essa resistência, essa crítica, e deixe-me citar um pastor da igreja cristã, eu era criança, ele dizia, olha, lá naquela igreja dos pentecostes, e lá desce o demônio. Quando ele fica falando daquela maneira, aquilo ali é coisa do demônio, então, e aqueles uivado, parecendo uivado de cães, né? Eu fui criado com essa coisa na minha cabeça, e tinha um preconceito muito grande,
Foi Deus que me iluminou e tirou tudo isso, e eu busquei a experiência, e hoje sou um pentecostal bíblico, graças a Deus. Então, mas foi nesse ambiente de oposição que a obra cresceu, né? Queridos internautas, recebemos aqui pastor Moisés Alexandre Gomes com o título da obra de sua lavra, que é o livro Quando Samambaia Pegou Fogo. Pastor, existe um casal de pioneiros que é exatamente Abraão Gonçalves de Melo e Júnia Maria de Araújo. O senhor tem algumas informações sobre a importância do trabalho pioneiro deste casal em Samambaia? O irmão Abraão Gonçalves de Melo foi o que levou a mensagem pentecostal junto com o divino Gonçalves dos Santos, né? Aliás, quando eles chegaram naquele primeiro culto realizado ali naquela congregação, um rancho, coberto de folha de palmeiras, de pau a pique nas paredes, ele foi o primeiro que recebeu o batismo do Espírito Santo naquela noite. E ele se tornou um grande propagador do evangelho, junto com outros. A irmã Júnia, se não me falha a memória, aí, ela era esposa do Alberico, do presbítero Alberico Augusto da Costa, né? Se não me falha a memória. Foi ele quem era a esposa dele, o primeiro que converteu da igreja presbiteriana em Iporá, né? Agora, pastor Moisés, então o senhor trouxe aí um ponto importante na história, a Revolução de 30 com Getúlio Vargas e depois todo esse processo da linha do tempo. Como é que está a igreja em Samambaia nos dias atuais? Como é que se deu, então, esse desenvolvimento ao longo do período, desde os pioneiros, o período que prossegue depois, a Era Vargas, tivemos os períodos dos regimes militares, a redemocratização, até chegarmos nos dias atuais do presente século XXI. Como é que se deu o fomento, o desenvolvimento da Igreja Assembleia de Deus nesta região que o senhor fez a pesquisa até os dias atuais? Quanto à congregação lá de Samambaia, não existe mais. Inclusive, o pastor Giovanni vai liderar uma equipe de pesquisa para visitar lá as ruínas, que depois construíram um templo, né? Mas não existe lá mais nenhum crente, só os vestígios da construção. Só que, como eu já disse, em 1953, o trabalho já tinha expandido aqui na região de Itajubá, que se tornou Iporá, município em 1948. Então, como eu disse antes, 30 dias depois do avivamento ocorrer lá em Samambaia, eles vieram para a Fazenda Buriti, aqui no município da futura cidade de Iporá, e ali surgiu outra congregação. Isso em 43. Só que eles vinham evangelizar a cidade. Havia uma resistência muito grande aqui, tradicional, católica e da igreja cristã e presbiteriana contra os pentecostes. Eles realizavam cultos nos domingos. Só em 1947 conseguiram alugar um salão e abrir o seu primeiro ponto de pregação aqui, dirigido por um diácono, né, Miguel Coelho. E então ele passou a pregar e ensinar durante um ano, dirigindo culto com poucos crentes que já haviam convertido. Não houve uma só conversão. Só que aconteceu um fato curioso. Depois de um ano, tinha um senhor da sociedade, a classe mais abastada da sociedade, família tradicional, que assistia da porta da casa dele a pregação lá naquele salão. E ele olhou e disse: mas esse homem é persistente, ele não desiste, e eu vou ajudar ele, né? E foi para o culto e aceitou a Cristo como Salvador, e aí o trabalho cresceu, e a Assembleia de Deus Iporá é um celeiro de missões. Logo, o pastor Divino, que era de Samambaia, foi transferido para cá, transformou em Campos, surgiram muitas congregações,
no final da década de 50, ele mandou missionários para evangelizar o Mato Grosso. Hoje, o trabalho de Samambaia expandiu por toda a região do oeste goiano, e aonde existe no Mato Grosso igrejas da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em Rondônia, Acre e Amazonas, é resultado desse trabalho que surgiu de Samambaia. Lá não existe mais, mas ela hoje continua, né? Essa obra continua se expandindo. Agora, a Fazenda Samambaia, ela não estava localizada no município de Aurilândia, e se estava localizada no município de Aurilândia, tem a Assembleia de Deus, que é fruto do trabalho do avivamento de Samambaia, pastor, ou não? Repete, por favor. Em Aurilândia, o município de Aurilândia, né? A Fazenda Samambaia localizada no município de Aurilândia. A minha pergunta é se no município de Aurilândia, onde estava localizada a Fazenda Samambaia, que teve o avivamento, se ali tem alguma igreja Assembleia de Deus que é fruto deste avivamento quando Samambaia pegou fogo. Na cidade existe hoje, no município, e também na cidade próspera, ali toda a cidade, principalmente uma das principais cidades, que é São Luís dos Montes Belos, Firminópolis, e nós temos aqui Fazenda Nova, Jussara, e toda essa região do oeste goiano é fruto desse trabalho. Na fazenda não existe, mas na cidade de Aurilândia existe como congregação de São Luís de Montes Belos. Maravilha, muito bem. Então, o trabalho continua através de Aurilândia e dessas outras localidades por onde a obra pentecostal foi ganhando força, expansão e dinamismo. Isso mesmo. Pastor, qual o grande legado, entendimento do avivamento impacto desse avivamento, que o senhor entende que foi de grande importância para o movimento pentecostal, especialmente das Assembleias de Deus nesse querido estado de Goiás, e também impactou aí até o estado de Minas Gerais, entre outros estados que o senhor citou aqui na entrevista? Pastor, houve uma falha no áudio, cortou umas partes no início. Repete, por favor. Eu estou perguntando sobre a sua pesquisa que o senhor fez. Uhum. O senhor entende que qual foi o grande impacto, o grande legado do avivamento em Samambaia, a partir de Aurilândia e depois por todas as regiões por onde o movimento pentecostal do avivamento em Samambaia chegou, como Minas e outros estados mencionados pelo senhor durante a entrevista? Pastor, eu costumo dizer o seguinte, para se comparar com o movimento de Samambaia e da Igreja Assembleia de Deus de Porá, eu a comparo com a Igreja de Antioquia. Tá? O legado é muito grande, com a evangelização, como eu já disse, que expandiu por todo o oeste do Brasil, e são grandes campos da Igreja Assembleia de Deus, grandes templos. Aqui, só o campo de Porá, nós temos cerca de mais de 7.000 membros, né? E esse trabalho continua. E no caso de Porá, os pioneiros são centenas de obreiros que hoje estão na Assembleia de Deus, uns já partiram para o Senhor, todos são legados deste avivamento, né? Então, é um legado que só Deus pode revelar a dimensão desse trabalho. Agora, pastor Moisés, eu queria chegar no momento de considerações finais e perguntar ao senhor qual foi a pergunta que eu não fiz e eu não pode deixar batido, né? Eu tinha que ter feito alguma pergunta que eu não fiz e o senhor acha justo, nesse momento de considerações finais, trazer uma informação que o senhor entende que vai enriquecer os nossos internautas sobre esse grande avivamento do Espírito Santo em Samambaia e que teve impacto aí no Centro-Oeste, em nosso querido estado de Goiás, Minas, entre outras regiões do Brasil. Eu gostaria de fazer uma observação sobre
o livro, Quando o Samambaia Pegou Fogo, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, eu sempre faço essa observação, porque quem lê o livro logo no começo fica assim meio estranhando, porque eu trato do contexto geopolítico, né? Do cenário geopolítico, até ecológico, sociológico, histórico, antropológico, da cultura aqui em Goiás. Uma cultura de cristianismo católico, que eu sempre digo, se fosse uma região colonizada por muçulmano, não haveria essa aceitação. Então, muitas pessoas criticam a Igreja Católica, no entanto, essa herança cristã católica foi que facilitou que esse avivamento graçasse com um fogo, né, que alastrou, como eu digo no título. Então, isso graças não só ao movimento presbiteriano, que era só uma congregação, mas alastrou nos católicos também, que se converteram aos milhares, né? Então, essa primeira parte, eu falo da Revolução de 30, a pergunta é, por que começa nessa congregação lá, na fazenda, nesse sertão imenso de Goiás, cheio de mato? O que esses presbiterianos mineiros vieram fazer aqui? Então, com a queda da Revolução, houve essa migração. Meus avós, bisavós, todos, são mineiros vindo para cá. Então, isso mostra que, quando as terras se tornaram liberadas, eles vieram, e esses presbiterianos chegaram aqui. E eu mostro, então, descrevo no livro, às vezes até a fauna, a flora, etc., né? E a segunda parte é o movimento da Assembleia de Deus, os pastores pioneiros da Assembleia de Deus, até o recente, que é o pastor Ataúl Alves Rosa. E a terceira parte, eu selecionei alguns ou 10 testemunhos, se não me falha a memória, de coisas portentosas que Deus fez, inclusive na minha família, né? Só uma observação. Eu escrevi esse livro e fiz umas 15 correções. Na última correção, passei para minha esposa, que era professora de português, para corrigir. Aí houve um probleminha no computador que corrigia, e aí na hora de salvar, ia lá no outro e retornava. Então, tem alguns errinhos, mas não foi por questão de falta de domínio, problemas técnicos. Então, essa é a parte importante. Quem vai ler o livro? Tem uma parte geopolítica, o movimento em si, sua expansão, e alguns testemunhos do que Deus fez, entre centenas, né, de milagres. Agora, pastor Moisés, quem está nos assistindo e tem interesse de adquirir o livro Quando o Samambaia Pegou Fogo, como é que o pessoal faz para adquirir? Ele só existe aqui nas livrarias de Porá, mas eu atendo pelo correio. A pessoa paga o frete e pode, então, pagar pelo Pix, que é esse mesmo, é o meu contato de telefone. Então, pede e eu mando para o meu contato e eu despacho no correio, né? O preço do livro é R$50, mas o frete. A última vez que eu paguei, parece que foi R$10 e pouco de frete, né? Eu despachei, aliás, hoje, né? E paguei. E aí, como é que o pessoal faz para entrar em contato com o senhor? Pelo meu contato, é o 64 993 31 45 48. Vamos repetir devagarzinho, para o pessoal anotar que o senhor falou rápido, senão o povo não consegue. Vamos lá, o DDD, qual que é o DDD? É 64. 64, calma, pastor. Devagar, que o povo é devagar para anotar. É que o povo depois o povo entra em contato comigo. Pastor Éder, o comentário falou muito rápido, vamos devagar. Deixa eu anotar aqui. DDD 64 e o número, fala devagarzinho. 9 93 31 45 48. DDD 64. Número do contato do pastor Moisés. 993 31 45 48. É isso mesmo, pastor? Exato. Para quem vai pagar aí no Pix, é Moisés com Z e S, vai aparecer lá. Alexandre Gomes, né? Com I. Então a grafia do seu nome é diferente. É Moisés com Z e Gomes. Não Gomes, Gomes. Moisés Alexandre Gomes. O escrivão, na época, não dominava muito a ortografia e escreveu foneticamente. Agora, pastor, o senhor tem um canal no YouTube
eu queria que o senhor aí, em um minutinho, de forma bem rápida, deixasse o canal do seu YouTube para o pessoal conhecer o seu trabalho, se inscrever no seu canal, acionar o sininho, acompanhar, que o senhor tem muito conteúdo de qualidade. Como é que chama o canal do senhor no YouTube? Tribuna do Conhecimento. Aí tem uns outros detalhes lá que aparecem clicando, aliás, digitando Tribuna do Conhecimento no YouTube. Ok. Então o YouTube é Tribuna do Conhecimento. Exato. E no seu Instagram, o senhor lembra como é que está lá o seu Instagram? O pessoal te seguir no Instagram? @Moisés Alexandre, emendado. Moisés Alexandre. Moisés com Z. Exato. Moisés, ZI, Moisés Alexandre, tudo junto. Tudo junto. @Moisés com Z e EI. Isso, Alexandre. Ótimo. Pastor, é o momento para a gente se despedir. Fica à vontade para seus agradecimentos e considerações finais. Pois não, eu quero agradecer por essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou saindo numa entrevista assim, numa live, fora dos limites do meu estado, viu? Então, eu fico muito grato ao senhor por essa oportunidade que nos deu. E alguma coisa que não ficou assim, às vezes a gente sente muita vontade e não domina bem a forma de falar, né? Nós temos uma origem caipira e essa coisa nunca deixa a gente, mesmo depois de professor, ainda tem esse linguajar goiano, né, que nós chamamos de goianeiro, mistura de goiano com mineiro. Mas eu agradeço a todos e principalmente o senhor pela oportunidade. Nós que agradecemos e, infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana. O nosso muito obrigado ao nosso querido professor, doutor, pastor, escritor, historiador, Moisés Alexandre Gomes, pela brilhante entrevista, e agradecemos, sobretudo, a você, meu querido internauta, que esteve até agora nos brindando com a sua audiência. Se Jesus não voltar até semana que vem para o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui com mais um convidado neste documentário da Memória Assembleiana no canal do YouTube e também no Facebook. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.